Oi, pessoal de nono, tudo bem? A gente vai dar sequência na aula 2, então, que eu fomentei. É sobre a Europa e seus aspectos físicos, tá? Aspectos físicos, relembrando, são relevo, hidrografia, vegetação e clima, tá? Então, eu deixo já de início para vocês um mapa da Europa, um recorte, né, do mapa da Europa, mostrando o relevo europeu. As áreas que estão mais escuras, gente, são em marrom, né? São as áreas com um relevo mais elevado, com montanhas. Aqui a gente tem os Alpes suíços. Aqui também nós temos montanhas. E as áreas mais claras são as áreas de planície, tá? Então, o relevo, a gente vai dividir o relevo europeu em três partes, tá? Nos maciços antigos, os maciços antigos, que estão aqui, as planícies centrais, que é a parte do centro da Europa, né? E as cordilheiras recentes, que aí é essa área mais elevada aqui. Aqui a gente ainda tem, ó, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro. Aqui tá o Mar Cáspio, não tem o nome, mas está aqui. Oceano Glacial Ártico, Oceano Atlântico. São limites físicos da Europa. Aqui, pessoal, mais um mapa, né, de relevo. Aqui eu coloquei só em relação à divisa física entre a Europa e a Ásia e entre a Europa e a África. A gente vai ter o seguinte: os Montes Urais, que estão aqui, vou colocando a minha carinha aqui para vocês acompanhar, o Mar Cáspio e o Mar Negro, e mais a Cordilheira do Cáucaso, que está aqui, onde está em cima da minha carinha. Vocês vão ler ali, ó, a Cordilheira do Cáucaso. Então, Montes Urais, Mar Cáspio, Cordilheira do Cáucaso e Mar Negro é o limite natural entre a Europa e a Ásia, ok? E o limite natural entre a Europa e a África, que está aqui embaixo, ao sul, é o Mar Mediterrâneo. Então, a gente vai ter esse limite natural, gente, que natural vem da natureza, e aí a gente vai escalonar Cordilheira, os Montes Urais, o Cáucaso, que são um conjunto de montanhas, e o Mar Negro e o Mar Cáspio, a divisa entre Europa e Ásia. E o limite natural entre a Europa e a África é o Mar Mediterrâneo. Então, o mar faz a divisa, o limite entre a Europa e a Ásia. E aí nós temos de novo nesse mapa aqui a mesma configuração do mapa anterior, as planícies centrais aqui, os maciços antigos e as cordilheiras recentes. Que é o que eu disse, essas três unidades de relevo que existem no continente. Pessoal, esses maciços antigos é a parte do norte aqui, no centro-norte, na verdade, a parte norte. E também a gente pode pegar os Montes Urais, tá? A planície central é onde tem a maior parte da população. E onde tem o cultivo, criação de gado. E essas cordilheiras recentes é onde vai ter, então, é a parte mais ao sul aqui, a parte mais elevada. O continente europeu, gente, ele é formado por uma grande rede de hidrografia, ou seja, de rios, tá? Uma grande rede hidrográfica. E esses rios, eles fazem a ligação com entre os países, tá? Entre eles faz-se a ligação. E eles são utilizados para diversas funções, entre elas a irrigação de lavouras, abastecimento da população, para produção industrial, e aí a própria navegação, seja ela para comércio ou transporte de pessoas, também conta, tá? Deixei alguns dos principais rios europeus para vocês com imagens. O rio Volga, que nasce na Rússia, tá? Mas ele também ele perpassa o continente europeu, ele perpassa vários países da Europa. A gente tem o rio Danúbio, outro rio muito importante, que a sua principal função está na Alemanha, então já deixei a imagem da Alemanha. A gente tem essa característica dos rios, gente, na Europa, eles atravessarem o centro das principais cidades. Então, coisa que a gente não vê na nossa cidade,
né? Porto Alegre tem o Arroio Ipiranga, mas assim, não se compara em questão até de beleza, né? E cuidado, né? Então, o centro da cidade. O Rio Reno, na Alemanha também, perpassa a Alemanha e outros países, sempre no centro das cidades. Tem o Rio Sena, que perpassa na França, daí nós podemos ver, gente, a Torre Eiffel aqui, bem próximo, tá? E o Rio Tamisa, que fica na Inglaterra, no Reino Unido, que é que a gente tem a Tower Bridge, que é a ponte que se eleva para a passagem dos barcos. O Rio Tamisa foi feito também um sistema de drenagem que limpou toda a canalização foi feita e feita a limpeza do rio, tá? Do Rio Tamisa. Gente, clima e vegetação na Europa, a gente tem essencialmente o clima temperado, tá? Predominantemente o clima temperado. E uma coisa que eu deixei escrito aqui, mas assim, ó, quero que vocês copiem, passem pro caderno. Pessoal, sempre, toda a vegetação, ela vai depender do tipo de clima que vai existir em um determinado lugar. O clima vai ser o fator que vai fazer com que exista algum tipo de vegetação. Não vai ser a vegetação que vai determinar o clima, e sim o clima vai determinar o tipo de vegetação, tá? Isso é muito importante. Eu deixei uma atividade para vocês, onde vocês vão fazer uma relação entre os dois mapas de clima e de vegetação na Europa. E aí eu quero que vocês me digam, e vão sempre analisar o mapa de clima primeiro e depois o mapa da vegetação. Então, o clima que vai definir qual é o tipo de vegetação que vai ter em determinado lugar. Isso é muito importante. Então, o clima predominantemente é o temperado, tá? E aí nós vamos ter diversos tipos de vegetação, a começar aqui pela tundra. Então eu peguei algumas imagens também, essa aqui é da Noruega, que é no norte da Europa, então vegetação de tundra, uma vegetação mais rasteira. A floresta boreal, e essa imagem aqui é da Rússia, mas a floresta boreal também fica na Suécia, na Finlândia, nos países mais nórdicos. Ela é caracterizada, ela também é chamada de taiga, ou então floresta de coníferas, tá? Aqui estão as coníferas, que são na verdade os pinheiros, os pinos, é um tipo de vegetação. Os estepes, que são mais campos, né? E aí eu peguei uma imagem de Berlim, que é a capital da Alemanha, mas a gente pode aplicar na região central da Europa, os estepes. A floresta temperada, pessoal, é uma floresta que se caracteriza pelas folhas caducifólias, ou seja, as folhas caem no outono e tem uma coloração mais avermelhada. Essa imagem é do Reino Unido, mas a floresta temperada também está presente nos países da Europa Central, tá? E linda, né? Vamos combinar. A vegetação mediterrânea, pessoal, aí vai ser a vegetação que está próximo ao mar Mediterrâneo, tá? Então, é uma vegetação, essa aqui eu peguei da Grécia, tá? Mas é uma vegetação que está em países como a Grécia, como Itália, Espanha, Portugal, todos banhados pelo mar Mediterrâneo, ok? Na Europa, claro, existem problemas ambientais fortíssimos, tá? Muitos problemas ambientais. Na verdade, foi listado aqui 5 para vocês. Uma delas é a chuva ácida, por causa do uso dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão. Lembrando que o continente europeu foi o primeiro a se industrializar, com a Revolução Industrial no século XVIII, né? Um processo hoje de desertificação acontecendo pela degradação do solo, muita exploração de recursos pesqueiros, a pesca, algumas espécies estão em extinção por causa que ela é feita em abundância, a pesca, né? Existem muitos resíduos nucleares, tá? Por causa das explosões nucleares. A gente teve o desastre em Chernobyl, em 1986, uma usina nuclear na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética, acabou explodindo, né? E
a gente também tem a destruição da vegetação nativa através de incêndios que acontecem por causa do calor e às vezes mesmo por ação humanas, né? Aí, além da destruição da vegetação nativa, também espécies de animais acabam sendo afetados. A gente tem uma matriz energética na Europa formada por fontes de energia não renováveis, como o gás, o petróleo, o carvão e a energia nuclear. O gás, gente, parte dele vem da Rússia. A Rússia, que é o maior fornecedor de gás do continente europeu. Carvão e energia nuclear a gente também tem bastante. As usinas nucleares tem em boa parte dos países europeus. Mas a importação principal vem da Rússia, tá? De gás principalmente. E a energia renovável, que são aquelas fontes de energia que não terminam, então eles investem muito em biomassa, que a gente tem o biodiesel, a gente tem que é extraído do girassol, do trigo, que são cereais, né? Soja, que são cereais que são bastante produzidos. Então, a biomassa é uma fonte de energia bastante utilizada. Hidrelétricas, a geração de energia por meio da água, mas ela não é suficiente, né, para abastecer o continente. A energia geotérmica, que é o calor que existe no interior do planeta. A gente tem uma grande quantidade de vulcões inativos no continente, tá? A Islândia é um país que tem bastante energia geotérmica. E a energia eólica, tem uma grande produção de energia eólica, que é a energia gerada pelo vento, tá? Eles fazem bastante, eles utilizam bastante dessa rede de energia, porque é propício para isso, né? O Brasil também tá nessa situação, tá? Pessoal, então é isso um pouquinho para falar sobre a questão dos aspectos físicos e tratei um pouco sobre energia também. Um grande abraço, até a próxima!